VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, analisar as condições de higiene e organização do ambiente de trabalho, avaliando os riscos ocupacionais para SST. Olá, estudante! Professora Crisleide Nascimento. Descrição: ela é branca, está em pé, olhos azuis, cabelo loiro, na altura do ombro, usa brincos, veste blusa manga longa preta, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, um círculo amarelo. Dentro, ícone de capacete de obra, na vertical. E o nome do curso abaixo: Segurança do Trabalho. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Nessa nossa aula, vamos aprender como realizar os cálculos de IBUTG e interpretar os seus resultados. Conforme apresentado em nosso material, o IBUTG é o índice utilizado quando se trata do conforto térmico do trabalhador. É um cálculo bastante simples, mas que requer muita atenção. Então, vamos recapitular alguns conceitos. A sigla IBUTG significa Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo e tem por objetivo avaliar a sobrecarga térmica a qual o trabalhador está exposto em seu ambiente laboral. Conforme disposto na NR15, devemos levar em consideração esta medição em ambientes internos e ambientes externos. Vale salientar que, para ambientes externos, podemos ou não contar com uma carga solar, ou seja, uma carga a mais de calor sobre o trabalhador. E esta carga solar deve ser sim considerada no cálculo. Ícone de play vermelho. Inscreva-se: youtube.com/EAD Pernambuco. É por este motivo que foi falado inicialmente, que este é um cálculo que requer bastante atenção. É interessante que você tenha em mãos papel, caneta e calculadora, para que possamos realizar este cálculo juntos. Vamos lá? O IBUTG para ambientes internos, sem carga solar, é calculado a partir da medição de duas temperaturas, TBN e TG, onde TBN é a temperatura de termômetro de bulbo natural, já TG é a temperatura de termômetro de globo. Calculado a partir da seguinte fórmula: IBUTG é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Já o IBUTG para ambientes externos com carga solar, ele é calculado a partir de três valores: TBN, TG e TBS, onde TBN e TG, já conhecidos anteriormente, não é? Termômetro de bulbo natural e termômetro de globo. O que vai acrescentar para este cálculo é o TBS, que significa termômetro de bulbo seco. Esta temperatura a gente vai adicionar. E este cálculo se dá a partir da seguinte fórmula, conforme você pode observar em tela. IBUTG é igual a 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Observe que, em ambos os casos, o somatório desses coeficientes vão resultar na unidade, ou seja, no valor igual a 1. Imagem à direita da tela de um homem abrindo o compartimento de um forno. Ele usa capacete, óculos protetor e fardamento. Fonte da imagem: br.DE.POSITPHOTOS.com. Então vamos acompanhar um exemplo prático, para um melhor entendimento quanto a este conteúdo. Este exemplo traz que o trabalhador realiza sua atividade no próprio ambiente laboral, com os intervalos permanecendo no mesmo ambiente. Conforme pode ser visto,
na descrição, um trabalhador que opera um forno, ele leva 12 minutos para realizar o carregamento deste, ou seja, o tempo necessário para pôr o material no interior deste forno. Em seguida, ele aguarda 6 minutos pelo aquecimento do produto, só que esse aguardo é no mesmo local de trabalho. Terminando esse período, ele gasta mais 12 minutos para descarregar este forno, fechando um ciclo que é repetido durante toda a sua jornada de trabalho. Então, ao realizar um levantamento ambiental neste setor, foram obtidos os seguintes resultados. A temperatura de globo foi de 31 graus Celsius e a temperatura de bulbo natural foi de 24 graus Celsius. O tipo de atividade ela é considerada como moderada. Mais adiante você entenderá por que esta é uma atividade considerada moderada. Isso será possível a partir do quadro que é disposto no anexo 3 da NR15. Vamos então para a realização do cálculo. Quero que você acompanhe juntamente comigo. IBUTG igual a 0,7 vezes 24, que foi o valor medido, de TBN, mais 0,3 vezes 31. 31 corresponde ao valor TG. Feito esse cálculo, chegamos ao valor de 26,1 graus Celsius. A partir do IBUTG calculado, podemos verificar a taxa de metabolismo para esta atividade. Essa taxa é conferida no quadro 2 do anexo 3 da NR15, conforme vocês podem observar. A descrição é um trabalho em pé, agachado ou ajoelhado, que se enquadra na nossa descrição. Trabalho moderado com o corpo, conforme está em destaque, chegando ao valor de 468 quilocalorias por hora. Esse quadro ele apresenta a descrição da atividade associada a uma taxa metabólica que é medida em quilocaloria por hora. Nosso trabalho é moderado, com o movimento do corpo, e apresenta esta taxa que podemos identificar. A partir desse resultado, da taxa metabólica, voltamos ao quadro 1 para verificar qual o IBUTG máximo que é permitido para esse valor encontrado. E conforme vocês podem observar, este quadro nos apresenta o limite de exposição ocupacional ao calor, e neles vamos verificar se ele se enquadra no metabolismo, que foi o valor de 468, conforme vocês puderam observar. Perceba que ele se enquadra no intervalo entre 467, conforme em destaque, e 476. E em casos como estes, devemos, por a medida de segurança, optar pelo valor imediatamente acima, ou seja, o valor de 476. Conforme você pode observar, para este valor, o IBUTG máximo permitido é de 25,9 graus Celsius. Porém, o valor calculado foi de 26,1. Valor este que excede o máximo permitido. Então, isto significa que a atividade desenvolvida pelo trabalhador é considerada insalubre, ou seja, as condições de trabalho estão fora do padrão estabelecido pela norma. Um outro exemplo seria trabalho com descanso fora do ambiente laboral. Lembrando que no exemplo anterior, toda atividade era realizada no mesmo local. Já nesse exemplo, temos o seguinte. Imagem à direita da tela de um homem abrindo o compartimento de um forno. Ele usa capacete, óculos protetor e fardamento. Fonte da imagem: br.deposit.phos.com. Um trabalhador que opera um forno leva 12 minutos para realizar o carregamento deste, em seguida aguarda 6 minutos pelo aquecimento do produto e neste intervalo, detalhe muito importante, ele se afasta das proximidades do forno e realiza anotações sentado à sua mesa. Terminado este tempo, ele gasta mais 12 minutos para a descarga do material, fechando um ciclo que é repetido durante toda a sua jornada de trabalho. Perceba que neste caso iremos avaliar duas situações térmicas diferentes,
onde, na situação 1, o trabalhador atua em tempo integral nas proximidades do forno. Já na situação 2, o trabalhador se ausenta deste local para a realização de uma outra atividade. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Neste caso, o cálculo deve considerar as duas situações por serem distintas. Considerando que estamos tratando do mesmo trabalhador, realizando a mesma atividade. Então, temos a metade deste cálculo pronto, concorda? Então, vamos lá. Papel, caneta e calculadora para o cálculo da situação 2. Na situação 1, como já temos o resultado calculado, IBUTG 26,1 graus Celsius e o metabolismo de 468 kcal por hora, temos a partir daí dados para avaliação do segundo local, do segundo ponto de avaliação, onde TG foi de 25 graus Celsius e o TBN de 20 graus. A partir daí, calculamos a situação 2 da mesma forma, 0,7 vezes 20 mais 0,3 vezes 25, que totaliza o meu valor de IBUTG de 21,5 graus Celsius. Perceba que houve uma queda no IBUTG total. A partir desse IBUTG calculado, podemos verificar a taxa de metabolismo para esta atividade naquele mesmo quadro 2 já conhecido por você, constante no anexo 3 da NR15. Então, que você possa conferir em tela, esse trabalho já é diferenciado, né? O trabalhador está sentado e está realizando um trabalho leve com a ajuda das mãos, o que gasta de taxa metabólica um valor de 126 kcal por hora. Com esse resultado da taxa metabólica, nós voltamos ao quadro 1 para verificar qual o IBUTG máximo permitido para este valor que acabamos de calcular. Então, nosso quadro 1, considerando essa situação 2, né, de forma isolada, temos que o ambiente de trabalho é salubre. O máximo permitido no nosso quadro é de 32,5 graus. Então, conforme esse quadro apresenta este máximo de exposição, o nosso valor calculado, que foi de 21,5, ele está bem abaixo do valor que está estabelecido. Isso indica que o ambiente traz boas condições de trabalho ao trabalhador. Temos que realizar agora o cálculo do IBUTG médio e também o metabolismo médio, porque se tratam de duas situações. Dados a partir da média ponderada entre locais de trabalho 1 e 2 e o tempo de trabalho no ciclo destes. Não é? No primeiro caso, foram 24 minutos. Não é? 24 minutos porque foram 12 minutos para a colocada do material, mais 12 para a retirada. E no ponto 2 foram 6 minutos. Como os ciclos se repetem em uma hora, então teremos 2 ciclos de 30 minutos, não é? Que é 24 mais os 6 minutos. Temos então em uma hora 48 minutos de trabalho no ponto 1 e 12 minutos de trabalho no ponto 2. Conforme vocês podem observar, o IBUTG médio é calculado a partir da primeira temperatura vezes o primeiro tempo de exposição, mais a segunda temperatura calculada vezes o segundo tempo de exposição. Esse cálculo é dividido por 60, que corresponde a 60 minutos, não é? Como vimos, o ciclo é de 1 hora. Então, o valor encontrado foi de 25,18 graus Celsius. Esse é o meu IBUTG médio. Já para o metabolismo, segue o mesmo raciocínio de cálculo. Primeiro metabolismo vezes o primeiro tempo de exposição mais o segundo metabolismo encontrado vezes o segundo tempo de exposição. Esse cálculo é dividido por 60, que corresponde ao tempo do ciclo, 60 minutos, onde encontramos o valor de 399,6 kcal por hora. A partir daí, voltamos ao quadro 1 já conhecido de vocês e verificamos que este valor encontrado
não tem um ponto específico para ele. Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, podemos nos basear no valor imediatamente acima, que seria de 406 kcal por hora. Para este valor, o IBUTG máximo permitido é de 26,7 graus Celsius. Então, conforme podemos observar, a temperatura máxima que o trabalhador pode se expor na referida situação é de 26,7 graus. Em nosso cálculo, o valor encontrado foi de 25,18. No centro da tela, uma ilustração de uma mão com uma sequência de estrelas, ao todo 5. Ou seja, o ambiente está salubre para o trabalhador. Percebeu que o simples fato de retirar o trabalhador das proximidades do forno nesse tempo de espera, que aparentemente parecia ser pouco, fez com que o ambiente passasse de insalubre para salubre? É essa percepção que você, como profissional de segurança, deve ter em seu cotidiano. Espero que o conteúdo tenha ficado bem entendido. Conforme dito anteriormente, o cálculo é simples, só requer atenção. Conte sempre com nossa equipe de professores nos canais de comunicação, chat, fórum ou mesmo mensagem direta. Até a próxima! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Manuel Moura. Imagens. Manuel Moura. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Victor Lins. Edição. Danilo Albuquerque. Professor autor. Crisleide Nascimento. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Raíssa Reni. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em março de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.